Olá pessoal, boa noite. Dando sequência então à disciplina de homeopatia, hoje nós vamos falar um pouco sobre a história da homeopatia, né? Como ela foi criada, vamos falar um pouco sobre o criador da homeopatia e também sobre algumas terminologias, tá? Não se esqueçam que hoje nós temos uma atividade, né, um fórum para vocês responderem. Como sempre, as atividades valem ponto, então não esqueçam de responder o fórum, tá? Tem uma semana, eu sempre deixo uma semana as atividades para serem respondidas e qualquer dúvida vocês me procurem no WhatsApp, assim como alguns alunos vêm fazendo, a gente, né, vai tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Então vamos lá. Bom, o nascimento da homeopatia, né? A homeopatia ela foi desenvolvida por esse cara aqui, tá? Que é o Christian Frederick Samuel Hahnemann. Então, o Hahnemann foi ele que fundamentou, tá, todos os pilares da homeopatia para nascer, então, essa nova forma médica, tá? Ele é considerado o pai da homeopatia. Ele nasceu lá na Alemanha, tá, no dia 10 de abril de 1755, e o início da prática médica dele, olha que legal, foi antecedido pela tradução de livros de medicina. Ou seja, antes mesmo dele formar, né, dele fazer a faculdade, se formar, ele já tinha o contato com a medicina, porque ele era muito bom em algumas línguas, né, como vocês vão ver aí alguns slides para frente, e ele começou a pegar esses livros para fazer a tradução. E nisso ele já foi incorporando conhecimentos da prática médica, tá? Daquela época. E o que ajudou muito ele lá para frente a fundamentar então a homeopatia. Bom, então, como eu falei com os aprendizados desse trabalho, olha que legal, da tradução, ele resolveu fazer experimentos em si próprio. E após ter traduzido o livro de William Cullen, né, em 1790, momento em que principiou a base aí dos seus ensinamentos, ele começa a pensar, né, aí nas práticas que ele vai desenvolver, que ele vai testar e que também ele vai utilizar para fundamentar a homeopatia, tá? E um deles é a experimentação em homens são. Vocês vão ver que a experimentação no homem sadio é um dos pilares da homeopatia, tá? Bom, ele procurava sempre uma avaliação mais humanitária. Então, o Hahnemann, né, naquela época, os atendimentos médicos já era bem parecido com o que nós tínhamos até hoje em dia, porque isso vem mudando também aqui no Brasil, né? Que é quando o paciente chega, o médico ele nem olha, né, muito para o paciente. Cada médico ele se especializa tanto numa parte só do corpo que ele esquece que tem um ser humano por trás daquela patologia, tá? E é exatamente isso que Hahnemann vem contra, tá? Ele acha que você tratar o paciente dessa maneira não é o correto e que a patologia está envolvida, está sendo manifestada por um ser, né? Um ser humano, como todos os outros problemas e as outras faces que um ser humano pode ter, tá? Então ele procurava essa avaliação humanitária e racional, né, ao tratamento do indivíduo, tá? Levando em consideração então essa parte, como toda terapia hoje em dia complementar ou holística faz, né? A gente sempre avalia o indivíduo como um todo. Bom, os conhecimentos de Hahnemann em química, vocês vão ver que ele postulou, né, e vários medicamentos homeopáticos, né, pelos seus estudos, ele foi então descobrindo esses medicamentos e foi descrevendo eles em alguns livros que ele publicou, tá? Então ele tinha um conhecimento em química, e esse conhecimento vem da infância, da observação dos pais dele, que trabalhavam com tingimento de tecido, olha aqui. Então, os pais do Hahnemann, eles trabalhavam tingindo o tecido. E, lógico, mexe com várias substâncias químicas, né, para obter a cor, para poder obter ali o processo. E Hahnemann lembrava disso para poder, então, dar sequência aí, nesses fundamentos que levou à homeopatia, tá? Como eu falei para vocês, ele era bem interessado também, um estudioso, né, da botânica, da matemática, da física, além de dominar os idiomas, como eu falei para vocês. Naquela época era muito comum isso, né? Hoje em dia que nós temos profissionais também muito específicos de uma área só, o que não chega a ser ruim, mas antigamente
os profissionais que nós tínhamos, né, médicos ou professores de qualquer área, eles não estudavam somente a área deles, eles tinham uma compreensão muito ampla das outras áreas também, tá? Bom, e olha só o tanto de idioma que ele tinha aí facilidade, né? Francês, italiano, inglês, espanhol, latim, grego, árabe, sírio, né? Então era uma pessoa extremamente inteligente, tá? Bom, em 10 de agosto de 79, Hahnemann defendeu sua tese, né, de doutorado na Universidade de Erlangen, acho que é assim que fala, né, recebendo o grau de doutor em medicina. Eu sempre chego nessa parte e falo assim, tem muita gente que chega e fala assim, eu não acredito em homeopatia. A pessoa nunca nem estudou nada sobre homeopatia, né? E eu acho isso um absurdo, porque a pessoa fala algo baseando-se em boatos, em conversas, ou não sabe profundamente sobre aquilo, então qual é o direito dela opinar, né? Eu imagino, eu acho que quando a gente vai opinar sobre algum assunto, tá? Ou dissertar algo sobre algum assunto, nós temos que estudá-lo. Não preciso ser um mestre, um doutor naquela área, mas eu tenho que estudar bastante a fundo para eu saber quais são os pontos daquele tipo de tratamento que eu não me adequo, tá? Que eu não gosto. O que é muito difícil isso acontecer, né? Muitas pessoas falam só por repetir, tá? Sem nem ter fundamento nenhum. Para vocês verem, né, a pessoa, né, o Hahnemann, que fundou a homeopatia, praticamente nasceu, né, com ele a homeopatia, ele era doutor em medicina, tá? Então, uma pessoa extremamente gabaritada. Bom, ele exerceu a profissão de médico até 1787, tá? Então, foi aí alguns anos trabalhando como médico quando resolveu abandonar, né? Ele resolveu abandonar o atendimento aos pacientes com a medicina que ele tinha estudado, tá? E ele conseguiu uma vasta clientela, viu? Tem descrito aí na obra de vida dele, né? E além de ter muito, assim, prosperidade financeira como médico, né? Ele tinha uma clientela muito grande e ele estava, assim, financeiramente muito bem, vamos falar assim, tá? Só que o que aconteceu? Ele não se conformava com o exercício impreciso da medicina daquela época, né? Então, a medicina naquela época estava em desenvolvimento e ele não gostava muito daquela maneira, né, que a medicina tinha de atender o paciente, de trabalhar, né, as patologias. Foi aí onde ele resolveu se afastar e voltou a viver de tradução de obras científicas, tá? Justamente ao traduzir a matéria médica de Cullen, em 1790, como eu falei, ele iniciou a sua jornada aí, para a doutrina médica, que viria a ser conhecida como homeopatia, ou seja, vocês vão entender um pouco isso, né? Porque a homeopatia, ela é uma doutrina médica, ela é uma medicina. Tem naquele artigo que eu passei para vocês aula passada. Como que eu falo? Então, nós temos aí nascendo uma nova forma de pensar, uma nova filosofia que vai embasar uma forma de tratamento. Assim como nós temos a ciência e alguns pontos que embasam a medicina ocidental, né, a nossa medicina que a gente está acostumado, nós temos também linhas de pensamentos e filosóficos que embasam a medicina homeopática, tá? Bom, aí vem as publicações de Hahnemann. Então, em 1796, ele publicou o seu primeiro trabalho. Deixa eu sair aqui da frente. Então, ele publicou este livro, tá? Que foi o primeiro trabalho da vida dele. Na verdade, não foi esse livro aqui. Esse livro é esse daqui, tá? E de 1806. Ele publicou um livro que falava sobre essa nova doutrina homeopatia. Esse livro aqui é um ensaio, né? Tanto que ele intitulou Ensaio para descobrir as virtudes curativas das substâncias medicinais. Nesse livro aqui, deixa eu rabiscar aqui, ó. Nesse livro, ele está então propondo a doutrina da homeopatia, mostrando que nós temos outras substâncias medicinais que não estavam sendo exploradas até então, tá? Em 1805 ele publicou, né, esse Esculápio, né, na balança, que são mais algumas substâncias aí, mais alguns medicamentos que ele estava estudando. E aí sim, em 1806, né,
a Medicina da Experiência e depois esse livro que eu coloquei aqui para vocês, tá? Que tem esse nome, tá? Esse nome está em latim, então é Fragmenta diviribus medicamentorum positivis sive insano corpóreo humano observatis. Ou seja, basicamente os medicamentos que ele está testando em pessoas saudáveis. Por quê? Vem comigo aqui, no pensamento. O que acontece? Eu já vou contar para vocês como que é esse pensamento da homeopatia, que é o básico que nós temos, que difere a homeopatia da alopatia, que a gente sempre fala para vocês no curso de farmácia, que para um farmacêutico isso tem que estar enraizado na cabeça de vocês, tá? A homeopatia, nós trabalhamos com medicamentos semelhantes ao que causa a patologia. Ah, professor, não entendi. Então vamos lá. Eu tô com ânsia de vômito e estou vomitando, tá? Como eu já falei para vocês, na alopatia nós vamos usar um medicamento para combater isso, tá? Na homeopatia não. Nós vamos dar um medicamento, né, uma substância química que causa esse sintoma em uma pessoa saudável. Então o que ele faz? Ele pegou a substância química, testou numa pessoa saudável. A pessoa estava lá, tudo bem, obrigado. Tomei essa substância química, comecei a sentir náusea e vômito, e comecei a vomitar. Ele, tá bom, então essa substância numa pessoa saudável causa náusea e vômito. O que ele fez? Qual que é o pensamento da homeopatia? Ele diluiu esse medicamento, tá? Para quando dá para uma pessoa que está doente, para essa pessoa, para o próprio corpo da pessoa, combater esse sintoma. Porque o que acontece? Na homeopatia, nós trabalhamos com um processo de autocura, que o corpo vai combater. Então, nós sabemos que o corpo humano ele tem vários processos, né, para poder diminuir aí os sintomas das patologias que vai acontecendo. Por exemplo, se eu estou com febre, o corpo vai suar, vai transpirar, porque a transpiração é uma maneira de abaixar aí a temperatura corpórea, tá? Então, o que ele pensou? Se eu tenho uma substância na natureza, né, que até então eu nem chamo de medicamento, vamos pensar assim, uma substância da natureza, que em uma pessoa saudável causa aquele sintoma, se eu diluir essa substância, eu posso dar para uma pessoa que está doente, né, que está apresentando um sintoma, para poder o quê? O próprio corpo restabelecer. Tá? O próprio corpo combater, então, aquele sintoma que a pessoa já está sentindo, e aí, então, chegar ao processo de cura. Tá? Então, a homeopatia, ela tem essa forma de pensamento. Né? Sempre assim, semelhante cura semelhante. Daí vocês têm que ter isso na cabeça. Semelhante cura semelhante. Então, na homeopatia é assim que funciona. E na alopatia é a cura pelos contrários, tá? Então, se eu tô com febre, como eu já falei para vocês, vou tomar lá o antipirético, algo para baixar a minha febre, tá? Se eu tô com vômito, ou com náusea, o antiemético, para cortar esse efeito. Isso na alopatia, os medicamentos que a gente tem na drogaria. E na homeopatia, não. Tá? Na homeopatia são substâncias ultradiluídas que causam os mesmos sintomas em pessoas saudáveis. Tá? Que também é o homem são que a gente fala. O homem são é o homem saudável. Bom, o que mais? Eu acho que é daqui só. Bom, ele continuou então publicando, só que aí vem aí a Bíblia da Homeopatia. Tá? O livro mais importante. Vou até grifar. Quem imprimiu já pode até deixar grifado. Tá? Eu tenho bastante alunos aí do outro período que vieram fazer TCC, né, comigo, sobre a homeopatia. Porque no começo não conheciam, mas quando a gente estuda, a gente consegue compreender que a homeopatia é fundamentada em uma filosofia diferente da nossa medicina. Gente, olha que legal, minha bola de pilates ficou bem aqui na minha cabeça. Eu preciso mudar esse cenário, né? Bom, vamos continuar. Que mais? Então ele publicou, tava falando assim para vocês grifarem aí, tá? Então 1810, o que eu tenho? Eu tenho a Bíblia da homeopatia, que chama órgano, tá? O organon, tá? Que é da arte de curar. Ou seja, esse livro, ele é a doutrina homeopática, ele é a Bíblia da doutrina homeopática. Nós, que somos homeopatas, seguimos o que está descrito nesse livro, tá?
Então, o que mais? Deixa eu ver. O que acontece aqui? Ele engloba, né, tanto a doutrina e os ensinamentos homeopáticos quanto o tratamento do paciente. Então, nesse livro, ele já postula como que se trabalha dentro da homeopatia. Então, além de mostrar os sinais e sintomas dos pacientes, ele mostra como fazer o tratamento, né? Ele fala aí sobre a filosofia, que é a doutrina, né, do pensamento homeopático. Ou seja, nasce, então, a medicina hahnemanniana, tá? Que é o de Hahnemann. Toda vez que a gente falar Hahnemanniano, é porque vem, então, de Samuel Hahnemann, que é o que criou a homeopatia. Aí, até, né, 1826, ele publicou 6 volumes diferentes a esse assunto, tá? Descrevendo aí, pegar o grifador aqui de novo, 64 medicamentos. Ixi, ficou errado aqui, não era esse que eu queria, era esse. 64 medicamentos, tá? Que passaram pelo processo de experimentação aí no homem sadio, e ele descreveu esses medicamentos, tá? E aí, com isso, ele ganhou um monte de seguidores, né, pessoal? Até mais para frente aí, 1828, ele publicou outra grande obra, né, que é o Tratado das Doenças Crônicas, com 5 volumes, né, composta de outros medicamentos aí da homeopatia. Nós vamos ver, lógico, alguns só deles, não dá tempo no curso de ver todos, porque se vocês quiserem ser homeopatas, vocês precisam fazer a pós em homeopatia, assim como eu fiz, né? Fazer a pós em homeopatia para a gente trabalhar aí dentro da área de homeopatia e até fazer prescrições, nós podemos, de alguns medicamentos homeopáticos. Bom, olha que legal, deixa eu sair aqui da frente para vocês verem esse slide. Aqui nós temos 2 seguidores de Hahnemann, tá? Um dos principais. Nós tivemos vários, como eu falei aí o slide passado, mas esses 2 são os principais seguidores dele. Então, pessoal, o que acontece aí, ó? Esse chamado Constantin Hering, ou Hering, né? E o Kent, eles começaram a contribuir para a evolução dos fundamentos da homeopatia, ou seja, eles ampliaram o trabalho, tá? Eles foram contribuindo aí para a evolução desses fundamentos da homeopatia. Então, trazendo aí novas técnicas que nós vamos aprender, né? Algumas delas, alguns outros formas aí, né, de tratar o paciente, de medicamento e tudo mais. E uma história legal é a do Constantin, falar Hering, né, mas é Hering. O que acontece? Ele foi um médico alemão. E aí, quando ele era aluno, ele foi encarregado de dissertar uma tese, tá? Ou seja, ele foi encarregado de fazer isso, de dissertar uma tese contra a homeopatia. Como ele era um médico muito bom, né, e um aluno muito estudioso, muito excelente, ele aceitou. Ele falou assim: tá bom, vou topar esse desafio. Né? A homeopatia é uma coisa estranha, uma coisa diferente, eu vou aceitar esse desafio e vou então dissertar uma tese contra a homeopatia. E passou então a estudar a homeopatia, né? Porque, como eu falei para vocês, quando nós vamos contra alguma coisa, nós precisamos saber muito bem sobre aquilo, tá? E aí ele começou a estudar a homeopatia, estudar, criteriosamente, tá? Só que aí, quanto mais ele estudava, mais ele gostava da homeopatia. E aí, enquanto ele estava ali fazendo a tese, ele decide mudar de opinião. Então, em vez de dissertar uma tese contra a homeopatia, ele fez uma tese apoiando fortemente a homeopatia. Além de tudo, como se não bastasse, né, ele apoiar aqui a homeopatia, ele se tornou um homeopata. Ele se torna, então, um médico homeopata. Então, olha como é interessante, né? Quando a gente aprofunda um pensamento, a gente consegue descobrir como que aquela forma, né? Como aquela ciência, vamos falar assim, trabalha e como que isso chega à cura. E hoje a nossa ciência está evoluindo e nós estamos descobrindo muitas situações que até então criticava-se na homeopatia e hoje em dia a gente já sabe que é diferente. Né? A gente já tem alguns fundamentos científicos. Isso aconteceu com a acupuntura, por exemplo. Porque nós temos os meridianos de acupuntura que passa em algumas regiões do corpo. E com o avanço dos equipamentos,
né, da medicina, percebeu-se que realmente, né, em algumas regiões já descritas na acupuntura, nós temos mesmo um processo energético maior no corpo. Olha que interessante, tá? E aqui também, por exemplo, observando o padrão de cristalização da água, descobriu-se que a interação entre as moléculas de água, ela pode se alterar, né, aí, dependendo de vários fatores, como, por exemplo, a música que ela é exposta, tá? E até mesmo a intenção, né, a energia do ambiente é muito interessante. Nós vamos ir discutindo sobre isso ao longo da disciplina. E aí, então, Hahnemann, né, em seus trabalhos, ele preconizava a importância da harmonia do homem, tá? Para atingir o estado de saúde. Pessoal, isso daqui é o que a gente fala hoje em dia o tempo todo, né? Que se para eu chegar a um processo saudável, um envelhecimento saudável, ou uma vida saudável, eu preciso da harmonia. Eu preciso estar em harmonia com a minha família, ou seja, comigo mesmo, que é o meu psicológico, né, a minha interação social. Eu preciso estar em harmonia com o meu corpo, então eu preciso fazer atividade física, eu preciso respeitar os meus limites, eu preciso perceber a minha alimentação, tá? E eu preciso, então, tomar conta dessa parte, dessa energia vital, tá? Será tudo em excesso é muito ruim e tudo em muito pouco também, né? Então, essa harmonia é o que praticamente toda a filosofia complementar ou holística trabalha, né? E é muito impossível ver isso, né? Por exemplo, se a gente pega a China, que tem uma população com uma longevidade muito grande, tá? Então as pessoas lá envelhecem, né? Chegam até as idades mais avançadas com facilidade, justamente porque lá nós temos implantado essa medicina holística junto com a medicina nossa, assim, ocidental, vamos falar desse jeito, tá? E isso é uma prática muito bacana, né? Leva, assim, a uma vida mais saudável, tá? Bom, então, a harmonia para atingir o estado de saúde é o que ele preconiza no trabalho dele, tá? Considerando que a necessidade da interação do corpo, da alma e da consciência, que é aquilo que eu estava falando para vocês, tá? Condição que o foco não é a doença em si, tá? Mas sim o indivíduo. Aquela doença tem uma pessoa por trás. Então nós temos que parar de pensar na homeopatia, isso é completamente fora de contexto. Você pensar somente na doença, sem conseguir enxergar o indivíduo que está ali na sua frente com aquela patologia, tá? Bom, e aí então nós temos estabelecido essa energia vital, isso daqui é extremamente importante, a energia vital, eu vou falar um pouco dela na aula de hoje, eu sair daqui, tá? Essa energia vital é que é responsável pela saúde e doença no ser humano. Então, para nós da homeopatia, tá? Nós consideramos essa energia vital, essa energia que move o corpo humano, tá? E se isso não está pleno, a doença vai se instalar e vai acabar com a pessoa, tá? Bom, então quando o homem adoece, que dá para eu aparecer de novo. Quando o homem adoece, somente porque originalmente essa força do tipo não material, que é essa energia vital, presente em todo o organismo, ela não tá, ela foi afetada, tá? Como está aqui. Então essa força vital ela foi afetada através de influências dinâmicas de um agente, né, morbífico hostil à vida, ou seja, o que está falando aí? Falando assim que essa energia nossa, né, que move o nosso corpo, quando ela é atacada por qualquer parte, né, por exemplo, pode ser endógeno, exógeno, por qualquer ação, ela vai mobilizar essa nossa energia e o corpo vai adoecer. E isso daí a gente vê um pouco, né? Nós conseguimos enxergar um pouco isso. Vamos pegar algumas ideias, tá? Por exemplo, a diferença de imunidade numa residência. Às vezes, uma pessoa pega gripe e outra em casa não pega, né? Nós temos a diferença, então, do sistema imune. A diferença de resposta a alguma doença, né? Nós estamos passando aí por um período que nós estamos vendo bastante isso, né? Como é diferente essa resposta à doença. E quando relacionamos isso com a energia vital, é muito interessante
Aqui no Ocidente, a gente tem uma associação também que na psicologia. A psicologia fala das doenças psicossomáticas. Ou seja, são aquelas doenças que aparecem, né, no corpo humano, que está ali, por exemplo, a psoríase, que está completamente vinculada ao emocional da pessoa, tá? Então, essa energia vital, quando ela está abalada por qualquer processo, ela vai levar a pessoa à degradação, a se degradar e aí chegar até a morte, né? Podemos pegar casos, quantos artistas, cantores famosos que tinham dinheiro, né? E que foram se automutilando, vamos falar assim, né? Com drogas, por exemplo, até chegar à morte. E foram acabando, né? Aí consigo mesmo, tá? Então, pessoal, quando a gente consegue abalar essa energia vital, aí a situação é complicada. E essa energia pode ser abalada de qualquer forma, tá? Então eu posso, por exemplo, pegar uma gripe, um vírus, tá me abalando, tá mexendo com o meu corpo. E se eu tenho uma energia do corpo bem, se eu tô saudável, lembra, né, no slide passado, olha, a pessoa tem que estar em harmonia, fazendo exercício, alimentando bem. O corpo tem mais chance de sair ali, tá? Então o medicamento homeopático ele vem para ajudar nisso, nos sintomas que a pessoa está sentindo para o corpo chegar à autocura, tá? Lembrem-se sempre, tá? A homeopatia não põe o pé em algumas situações. Eu sempre falo isso, porque na parte holística, o processo de doença, ele é um processo que ele vai avançando, tá? Então, se eu estou tomando um medicamento homeopático, isso não quer dizer que eu não vá fazer uma cirurgia para tratar um tipo de situação. Vamos pegar o câncer. Eu posso tomar um medicamento homeopático para ajudar nos meus sinais e sintomas que aquele processo que eu estou passando está gerando aí no meu corpo. Posso tomar um medicamento homeopático, não tem problema, tá? Mas esse medicamento homeopático não vai tirar a necessidade de eu ir para uma quimioterapia ou tirar a necessidade de eu fazer uma cirurgia. Muito pelo contrário, corta isso da sua cabeça. Se você pensa que terapias holísticas ou complementares são alternativas para a nossa medicina, você está completamente errado, tá? E não disseminem isso. Tem muitos farmacêuticos, inclusive que falam que são da área homeopática, né? Que fazem isso. Por exemplo, alguns anos atrás, saiu lá no sul uma farmácia que estavam vendendo medicamento contra o câncer, né? Que curava qualquer tipo de câncer, era um medicamento homeopático. O que aconteceu? O farmacêutico foi preso. Pessoal, é óbvio que isso ia acontecer. Por quê? Porque o fundamento da homeopatia não é assim que funciona. Não é desse jeito, né, que a homeopatia vai tratar e curar alguém. A pessoa praticamente não se aprofunda aí, né, na área e sai fazendo cometendo esses tipos de erro, tá? Mesmo porque um medicamento homeopático contra o câncer já vai desde o primeiro pilar errado, né? Porque o medicamento ele não seria algo contra da alopatia, tá? Seria algum medicamento que provoca alguns sinais e sintomas semelhantes ao que a pessoa está sentindo. Que pode ser uma dor de cabeça, pode ser uma ânsia de vômito, pode ser uma dor de barriga, tá? Mas eu não vou ter o medicamento ali para curar isso, esse processo de câncer, por exemplo. Eu vou ter que procurar outras alternativas para complementar a homeopatia, se nós estivermos aqui do lado vendo assim, né? Ou seja, procurar um médico para fazer a cirurgia para remover um tumor, por exemplo, enquanto você está com um médico fazendo tratamento homeopático, cuidando da energia do seu corpo, cuidando do físico do seu corpo e da fisiologia. Então, nós temos processos fisiológicos. Por exemplo, um processo fisiológico, professor. A pessoa está em depressão. Vou pegar a depressão. Eu tenho a depressão fisiológica, onde realmente os neurotransmissores abaixaram. Né? Eu tenho algumas patologias, por exemplo, a bipolaridade. A pessoa vai tomar o lítio e vai trabalhar nessa questão. Isso é fisiológico. Tá? Nós temos a parte emocional, que é a parte energética, que é essa que a gente trata. Né? Então, vamos tomar então e fazer alguns tipos de tratamento para, se a pessoa está em depressão, vamos pegar só a depressão. Tira aí a bipolaridade de lado, né? Então, se a pessoa está em depressão, ela pode tomar um medicamento para auxiliar o fisiológico, que é o psiquiatra que vai passar. Ela pode fazer um acompanhamento, por exemplo, homeopático, até para ajudar nesse medicamento alopático
e até reduzir o uso desse medicamento alopático, porque os medicamentos homeopáticos, eles não têm contraindicação, tá? E aí também, se for necessário, fazer aí algum procedimento médico, né, invasivo, tá? Ou até ir atrás de algum outro tipo de vinculando outros tipos de tratamento, trabalhando o corpo, né? Num Tai Chi Chuan, por exemplo, numa yoga, trabalhando a parte específica da energia numa acupuntura, tá? Numa sessão de Reiki. Então é mais ou menos assim que funciona, tá? Ah, vamos pegar o bipolar, tá? O bipolar ele precisa de qualquer jeito do medicamento fisiológico. Ele vai deixar de tomar o homeopático? Não, ele pode vincular o homeopático também, né, para ajudar em algumas outras questões ou algum sintoma, alguma situação, tá? Então é assim que funciona. E aí então a homeopatia foi desenvolvida e com a observação, né, da toxicidade de plantas e substâncias que eram utilizadas como remédio, estabeleceu-se o método da diluição. Então, o método da diluição é isso. Se eu pego uma substância que vai causar vômito numa pessoa saudável, quando eu vou... Então, eu tenho aqui uma pessoa saudável aqui do meu lado, tá? Vamos pegar a minha garrafa de água, essa é a pessoa saudável aqui. Eu vou lá, dou medicamento para essa pessoa vai lá e começa a sentir ânsia de vômito e vomitar. Eu sei que essa substância que eu tenho na minha mão, então, vamos supor que é uma planta, alguma coisa, vou pegar minha borracha aqui, ó. Então eu sei que essa substância, se eu der para essa pessoa, vai causar vômito. Beleza, então eu já sei uma propriedade dessa substância, tá? Essa pessoa estava saudável, lógico, ela vai, né, liberar a toxina aqui da substância química que ela ingeriu, vai quebrar, vai ficar tudo bem, acabou, muito bem, obrigado. A experimentação já está feita. Eu sei que essa substância aqui causa vômito em pessoas saudáveis. O que eu vou fazer? Eu vou dar, aí eu pego vamos supor. Eu tô doente, eu tô lá passando mal, eu tô com ânsia de vômito, vomitando. Você acha que eu vou dar essa substância pura para essa pessoa já tá passando mal? Não vou, né, pessoal? Não é necessidade de eu fazer isso. O que o Hahnemann pensou? Eu vou diluir essa substância, bem diluída, que é o que vocês estão vendo aí na imagem aí de vocês, no slide. Vou diluir bastante essa substância para que, quando eu der essa substância em pequena quantidade, seja o suficiente, né, essa energia que eu tenho, esse medicamento homeopático que eu tenho, seja o suficiente para fazer com que o corpo daquela pessoa reestabeleça a condição natural, né, que é o quê? Não estar vomitando, tá? Então a homeopatia é assim que funciona. E uma das situações também que nós temos é a dinamização, é esse processo aqui, ó. Então, quando eu estou fazendo o medicamento homeopático, nós acreditamos que nós temos que energizá-lo, tá? Então, é exatamente isso que ela está fazendo. Eu estou lá com o meu medicamento aqui dentro e eu vou ir diluindo ele. Vocês vão aprender o processo. E aí eu vou, então, em cada processo fazer a dinamização, que pode ser feita manual, igual está mostrando aí. Que é você bater ele 100 vezes, tá? Nós temos um aparelho que faz isso pra gente. Porém, né, quando a gente vai aprender aí, nós vamos fazer isso na mão, tá? Isso vem da prática do próprio Hahnemann, que observou aí que os medicamentos transportados de um lado para o outro tinham uma atividade um pouco maior do que aqueles que eram recém-diluídos, tá? Então, incorporou-se a prática da dinamização, que é justamente dar energia aí para o meu medicamento, tá? Bom, deixa eu sair aqui da frente. Uma maneira bem simples e direta, então, de definir a homeopatia, segundo o dicionário Aurélio, é definida como um sistema médico. Olha que interessante, né? Um sistema médico que cura as doenças com as próprias substâncias que a podem determinar. Ou seja, com as próprias substâncias que pode causar aquela doença, tá? E aí, Fontes, em 2001, em seu livro, relata que essa prática como um sistema científico-filosófico, tá? Lembra? Sempre a gente tem a parte filosófica que está embasando isso. Baseia-se na lei dos semelhantes. Lei dos semelhantes. Grifem aí na apostila de vocês, aí nos slides que eu mandei, lei dos semelhantes, tá? Onde a experimentação clínica de drogas e medicamentos homeopáticos é no homem sadio. Ótimo, eu já sei que já contei isso para vocês, que o experimento é feito em homem são. E para sua aplicação no homem doente, doses mínimas
são dadas em um medicamento único. Nós vamos aprender isso daí também. Então, basicamente a homeopatia está aqui, né? Descrita aí nessas duas definições, tá? E aí, então, nasce os 4 pilares da homeopatia. 4 pilares da homeopatia. Nós vamos falar, como nós vamos ter a prática, e eu vou ver vocês, tá? Nós vamos falar bastante sobre isso, os 4 pilares da homeopatia. O primeiro, lei dos semelhantes. Então, substâncias, né, que causam uma patologia podem curar aquela patologia se estiver diluída. Então, lei dos semelhantes, tá? Experimentação no homem sadio, ou no homem são. São é sadio. Quem não sabe já escreve aí, porque tem aluno que, quando dava a prova presencial e ia escrever, a pessoa não sabia o que significava isso. Tá? São, pessoal, é sadio. Tá? Doses mínimas e dinamizadas. Então, as doses são bem diluídas, como eu mostrei para vocês já. E medicamento único. Medicamento único é um pilar da homeopatia. Porém, nós temos homeopatas que misturam, né? Preferem tratar o paciente com mais de um medicamento. Vocês vão ver isso também, tá? Eu já tô contando agora para vocês, porque às vezes fala assim, eu vou no homeopata e esse homeopata me dá 2 medicamentos, né? Não dá um só, igual eu tô aprendendo na aula. Porque, pessoal, tem algumas divisões, sim, na homeopatia que foram nascendo. Depois nós vamos chegar a isso lá pra frente, tá? O que mais? As definições que eu falei para vocês. Alopatia, então vocês já sabem, que é o sistema que trata as patologias pelo contrário, tá? As mesmas. Homeopatia, sabemos também, então, que são substâncias que tratam pelo semelhante. Então, homeopatia vem do termo grego lá, homoisopatos, onde homos é semelhante e patos é sofrimento, é doença, tá? Então, é um método terapêutico que vale do princípio da cura pelo semelhante. Ou seja, similius, similia, similibus curantus. Ou seja, semelhante cura semelhante, tá? Grife isso daqui. Isso é extremamente importante. Também. E escreve aí na frente. Semelhante cura semelhante, tá? Tá em latim. Força vital é aquilo que eu falei para vocês, já expliquei, né? A força vital é essa força que a gente tem dentro da gente, né? Olha como está definido. Não, para Hahnemann, não é só Hahnemann que acredita na força vital, tá? A medicina Ayurveda, a medicina tradicional chinesa também se baseia na força vital, tá? O homem é dotado de um corpo físico regido pelas próprias leis orgânicas, o organismo e uma alma racional. Deixa eu sair daqui da frente. Ou pensante, né? Que é o nosso pensamento. E espírito dotado de razão. E uma força vital. Essa força, pessoal, é praticamente a energia que a gente tem no nosso corpo, responsável pelo funcionamento deste organismo, tá? Então, nós temos dentro da gente essa força, né? Essa energia que está nos movimentando aí. E o vitalismo, o que, que é? É justamente doutrinas, né? Ou doutrina. Ixi, rabisquei tudo aí para baixo. É a doutrina que afirma a existência desse princípio irredutível ao domínio físico-químico, ou seja, os fenômenos vitais. Vitalismo é a doutrina, né? São essas partes, igual eu falei para vocês, que tem a sua forma de pensar baseado na existência da força vital. Tá? Então, nós temos essa força vital dentro do ser humano e todo mundo que segue essa ideia está aqui para nós na homeopatia classificado como vitalismo. Tá? Ou seja, nessa concepção, o corpo físico, como eu falei para vocês, dos seres vivos, é animado e dominado por um princípio imaterial, que é como se fosse o que a gente chama aqui no Ocidente de alma, né? A alma, ou a força, é mais ou menos isso, tá? Que é aí chamado de força vital, como eu falei para vocês, cuja presença distinguiria o ser vivo dos corpos inanimados. Então, pensa, quando uma pessoa morre, tá? Quando acontece alguma coisa e essa pessoa morre, quer dizer que o corpo sofreu alguma situação ali e a pessoa perdeu essa energia vital. Essa energia vital é isso, é o que faz o corpo movimentar, né? É o que faz o corpo estar em atividade. Diferente de uma pessoa que às vezes está morta ali, que não está, ou um ser inanimado, algum objeto
nós sabemos que são feitos de átomos também, muitas vezes átomos que compõem o nosso corpo, mas que não são animados, né? Que não tem movimento, não tem pensamento, que não tem nada. Então, basicamente é assim. E a matéria médica? Matéria médica é o quê? A matéria médica, toda vez que a gente fala essa palavra matéria médica, significa os manuais ou os livros, né, que nós vamos utilizar para poder extrair esses medicamentos homeopáticos. Ou seja, as pessoas já estudaram, tá, os medicamentos, já viram quais são os sintomas que eles causam, e aí eles descrevem alguns livros, alguns manuais. E esses manuais são chamados de matéria médica. Tá? Então, ó, são manuais que apresentam um conjunto de sintomas e sinais relatados pelos experimentadores durante a experimentação de um possível medicamento homeopático. Falando básico, é um livro que tem todos os medicamentos homeopáticos. Vamos falar mais básico que isso, não tem, tá? Vocês vão ver aí, nós vamos trabalhar com a matéria médica, eu trouxe para vocês em alguns slides resumos dessa matéria médica, porque o intuito na faculdade é a gente entender um pouquinho da homeopatia. Para vocês precisam, né, que são farmacêuticos, precisam entender essa homeopatia e compreender qual que é a diferença dos medicamentos alopáticos e saber, tá? Como indica, nós temos medicamento homeopático na drogaria também, né, como eu mostrei para vocês já. Então, nós temos que compreender toda essa filosofia, pôr o pezinho ali. Aí depois, quem quiser fazer, né, após a homeopatia, aí vai se aprofundar nessas matérias médicas e tudo mais. Bom, pessoal, eu acho que por hoje é só. Deu bastante aí, né? O vídeo tá bem grande, mas espero que vocês tenham assistido. Ó, não esqueçam de assistir os vídeos. Se for preciso, vai lá e curte o vídeo para eu poder ir tendo um controle de quem está assistindo. Esses vídeos, pessoal, eles não são livres para as outras pessoas assistirem, só vocês que têm o link que conseguem assistir. Então, mesmo que se você curtir lá o vídeo, para mim não vai ter nada, né? Vai só para eu poder visualizar, porque esse vídeo só fica para eu e vocês assistirem, tá? Ele não é livre, apesar de estar no canal do YouTube, não é disponível para outras pessoas, tá? Lá no final da disciplina, ou até a primeira prova, eu vou ir cobrando vocês, tá? De já terem assistido os vídeos e dando sequência aí nos estudos, tá bom? Qualquer dúvida, sempre podem me perguntar no WhatsApp, assim como alguns colegas estão fazendo, eu vou respondendo para vocês, tá? Então, pessoal, tchau, até a próxima aula. Não esqueçam de responder o fórum que eu deixei aí para vocês. Tchau, tchau.